Bom dia, meus amores! Começaram um dia hoje diferente, pedindo a Papai do Céu para abençoar e proteger junto a seus anjinhos, não foi? Então, é sempre bom. Papai do Céu tá lá, sempre olhando por nós, nos protegendo, e seus anjinhos também nos guardando de todo o mal, nos livrando de todas as coisas que são ruins, né? Que seja assim sempre, que sempre a gente consiga bênçãos do céu, dos anjinhos, que estejamos sempre protegidos, que é sempre maravilhoso. Para começar nossa aula, vamos conferir o nosso calendário de hoje. Vamos lá. Nossa data de hoje são 14. O dia da semana é terça-feira, o terceiro dia da semana. E o nosso mês de abril, claro, né? Que ainda estamos no mês de abril. E para iniciar a nossa aula, vamos fazer hoje, né, atividade de matemática. Na verdade, a prova vai explicar o assunto que vocês vão fazer um trabalhinho, que também já vai ser nota para avaliação, que é para entregar na sexta-feira, tá? Hoje é terça e é a prova de uns dias para vocês estarem mandando esses trabalhinhos pra gente, né, para as provas. No caso, a turminha do primeiro ano A e também do primeiro ano B. E o trabalhinho vai ser sobre medidas de capacidade. Vocês já viram esse assunto lá na sala, a gente vai só dar uma revisada, relembrar um pouco e aprender um pouco mais, né? Quem já esqueceu, quem não foi no dia na aula, que a prova explicou, aí hoje a prova vai explicar mais um pouco, para tirar as dúvidas direitinho, as dúvidas, e fazer o trabalhinho bem legal, tá certo? Pra gente aprender certinho o conteúdo. Então, nosso assunto é sobre medida de capacidade. E o que é medida de capacidade? É uma quantidade, né, de líquido que a gente coloca, que a gente deposita em algum recipiente. E aí, dependendo do tamanho, da quantidade que a gente vai colocar de líquido nesses recipientes, aí a gente vai ver qual é a medida de capacidade daquela vasilha, daquele vaso que a gente está utilizando, que é a quantidade de líquido que ele vai conseguir guardar ali naquele vaso, né? Tem vários tamanhos de vasos e, a depender do tamanho do vaso, é que vai também depender da quantidade de líquido, que é a medida de capacidade, quanto ele vai ter de capacidade de líquido naquele vaso. Então, o litro, lembra que o quilo a gente representa pela letra K, e o G é de grama, lembra? Quilograma, o K de quilo e a letra G, a letra G de gramas. Lembra? A prova botou no quadro, explicou direitinho. E o litro também. O litro, que é representado, ó, aqui pela letra L, a letrinha L, né? O L de litro, tá vendo? E mililitro, o M e L. Lembra que a Pro disse que a gente chama mililitro ou ml, né? A depender da quantidade. Quando é, ó, litro e mililitro, tá falando da mesma coisa. Um litro, né, representado pela quantidade de 1000 mililitros. Lembra que a Pro desenhou um vasinho no quadro e fez os tracinhos com as medidas? Estão lembrados? Então, porque um litro representa mililitro. A mesma coisa quando é quilo. Lembra do quilo que a gente também explicou? Só que quilo é grama, né? São 1000 gramas, que representa 1 quilo. E aqui, quando é líquido, é mililitro. Então, um litro, ó, que é representado pela letra L, também é mililitro, porque 1 litro vai ter 1000 mililitros. Um vaso que cabe 1 litro de capacidade, ele vai ter 1000 mililitros de capacidade também. Que tá dizendo a mesma coisa, representa, né, a capacidade, o mesmo tanto de capacidade de líquido que a gente vai depositar em um determinado vaso, né? Então, vamos ver aqui, ó, que a Pro trouxe, aqui, ó, deixa eu mostrar.
esse exemplo, ó. Aqui a gente tem um vaso, tá vendo? Nesse vaso tem marcado os mililitros, tá vendo? Aqui ele começou, ó, por 200 mililitros, depois 400, depois 600, depois 800 e 1000 mililitros, que vai ser 1 litro, né? 1000 mililitros, a mesma coisa de 1 litro. Então, essa jarrinha aqui cabe 1 litro. 1 litro de água, 1 litro de suco, 1 litro de óleo, 1 litro de algo que, ou de refrigerante, que é algo que seja líquido. Não é verdade? Aí, aqui eu trouxe um vasinho, né? Que a gente sempre tem em casa, que usa para medir algumas receitas, ou algo que a gente vai utilizar ou precisar fazer. E aqui tem as medidinhas, ó, tá vendo? Não dá pra ver direito porque é transparente, ó. Mas cada pedacinho desse, né, vai ser a quantidade de mililitros que tá marcando aqui. Nesse caso aqui desse vasinho, ele tem meio litro, que são 500 mililitros. Se 1 litro é 1000 mililitros, a metade vai ser 500, a metade de 1000 é 500. Então, vai ser 500 mililitros ou meio litro, que é a metade de 1 litro, tá certo? Aí, aqui, cada pedacinho aqui começa de 50, aí vai para 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 e 500 mililitros, que é meio litro, a metade de 1 litro. E aí, a Pro trouxe também exemplo de alguns vasos, né? Que são a capacidade da gente guardar alguns líquidos, para vocês terem uma base, ó. Esse vaso aqui, grande, tá vendo? Ele marca, ó, que ele tem 5 litros, ó, o L de litro, 5 litros, né? Aqui é sabão, então ele tem aqui, cabe dentro dele 5.000 mililitros ou 5 litros, né? Porque se 1 litro é 1000 mililitros, 5 litros vão ser 5.000 mililitros, não é verdade? Então, aqui nós temos um de 5 litros. Aqui a Pro trouxe um vaso de refrigerante, ó. Quanto tem marcando aqui no vaso de refrigerante? 2 litros. Então, aqui é um vaso de refrigerante de 2 litros. A gente também compra refrigerante com 1,5 litro, né? Que vai ser 1000 mililitros, 1.500 mililitros, né? Que é 1000 mililitros mais 500, o que vai dar 1,5 litro. A gente também compra de meio litro, não é? Refrigerante. Às vezes também, quando é menorzinho, a gente compra em latinhas, que é menos de meio litro. E aqui a gente tem, ó, a Pro pegou um vinagre. E aqui quanto mililitro tem? Quanto que marca aqui, ó. Onde é que marca? Quando vai ver a quantidade de capacidade do líquido de algum vaso, aí a gente procura aqui onde tem, ó, o ml. Mililitro, a gente também pode dizer ml, né? 750 ml tem aqui. Ou 750 mililitro. O M é mili e o L litro, mililitro ou ml. Geralmente a gente fala ml, que é mais rápido, mais prático. Que é a mesma coisa, ó. 750 ml. No caso aqui de vinagre, tá? Que é menos, no caso, né? 750 vai ser menos de 1 litro. Falta um pouquinho para 1 litro. Aqui a Pro trouxe um vasinho de leite, uma caixa de leite, né? Ó, onde é que tá escrito aí a caixa de leite, a capacidade, que não é, ó, 1 litro, 1 e o L de litro. Então, aqui tem 1 litro de leite, né? Aqui tem, é uma caixa com 1 litro de leite. Aqui a Pro trouxe, ó, um vasinho, tá vendo? De soro.
E quanto é que marca? Ó, 500 ml ou 500 mililitros, que é a metade de 1 litro. Se 1 litro é 1000, aqui tem 500, então aqui tem a metade de 1 litro, né? Tem meio litro, que é a metade. Então, 500 ml é meio litro, né? De capacidade de líquido que tem nesse vasinho aqui de soro, que é a medida de capacidade dele. Qual é a medida de capacidade dele? 500 mililitros ou meio litro de soro. Aqui tem a capacidade de 1 litro de leite, né? Aqui tem a capacidade de 2 litros de refrigerante. E aqui tem a capacidade de 750 mililitros ou ml de vinagre. E aqui é menos de meio litro. Aqui o vasinho do azeite. Quantos ele tem? 250, tá vendo, ó? 250 mililitros. Então, 250 ml ou mililitro é menos de meio litro, é a metade do meio litro de azeite. É a capacidade que esse vasinho tem de líquido. Quanto esse vasinho tem de líquido? 250 mililitros ou ml, 250 ml de azeite, tá bom? E aí é para ficar esperto, porque tem coisas que a gente compra que também às vezes é meio líquido, mas que não é comprado na capacidade de líquido. Não é comprado no tanto de líquido. É na grama, que é quilo. Por exemplo, eu trouxe, ó, para vocês ficarem espertos. Aqui, por exemplo, é o ketchup, né? O ketchup, ó. Ele também é um pouco líquido. Só que ele não é comprado como ml. Não é capacidade, ó, de líquido, tá? Não é medida de capacidade do líquido. Ele é comprado, ó, presta atenção que a Pro pegou para vocês observarem, ó. 400 G de grama. E quando é grama é no quilo, quilograma. Lembra? Então, ó, fiquem espertos, né? Tudo que é o meio líquido é comprado na capacidade do litro, tá? Não é comprado por litro. Esse daqui, ó. Tá vendo? Ele é grossinho, né? Mas é o meio líquido. Mas ele não é comprado no litro. Ele é comprado, ó, no quilo, porque tem grama. Sempre que tiver grama, é comprado no peso do quilo. Quilograma. Aí o ketchup, ó, é no quilograma. A manteiga, margarina também, ó, é comprado no quilograma. A Pro trouxe para vocês observarem que, ó, tá vendo? Quanto tem aí? 200 gramas. Se é 200 gramas, é porque é no quilo, né? Quilograma. Então, aqui é 200 gramas, que é bem menos do que meio quilo, do que a metade de 1 quilo, né? Que só tem 200 gramas, e meio quilo é 500 e 1 quilo é 1000 gramas. E o líquido é quando a gente compra no litro, na capacidade do litro, do mililitro, tá certo? Aprenderam aí direitinho? Pronto. Então, vocês vão fazer um trabalhinho que é sobre esse assunto do mililitro. E o assunto, o trabalhinho tá aí no slide, né? Direitinho explicando como vai fazer. Vocês vão fazer um cartaz e vão colar no cartaz algumas embalagenzinhas sobre o mililitro, sobre a capacidade do litro, tá? A medida de capacidade do litro. Pode ser vasinhos de remédio, né? Que é no litro, que é mililitro ou ml. Pode ser vaso de leite, de iogurte, de Nescauzinho, de suquinho. Tem vários, tá? Aí vê o que vocês conseguem, né? Colar no cartaz.
E aí vocês vão botar bonitinho o cabeçalho com o nome do assunto, que é medidas de capacidade, né? E aí coloca as embalagens coladinha e coloca o nome. Ou coloca do lado de cada embalagem que vocês colarem, qual é a medida de capacidade que eles têm, tá certo? Ó, no caso desse, se eu fosse colar a caixa de um leite, eu ia colocar que ele tem quanto de medida de capacidade? 1 litro, tá? E aí pode colocar o nome assim grandinho, a capacidade que ele tem, se é 1 litro, se é 2 litros. Pode colocar grandinho, pode ser com hidrocor, tá? E aí depois que vocês aprontarem o cartazinho de vocês, vocês vão gravar um videozinho para Pro apresentando, tá? Dizendo quais foram as embalagens que vocês colaram. Por exemplo, se eu colar uma embalagem de soro vazia, digamos, né? Um exemplo. Aí eu vou colocar e vou dizer: eu colei uma embalagem de soro, ela tem a medida de capacidade de meio litro ou 500 mililitros. Eu colei também uma embalagem de leite, que ela tem a medida de capacidade de 1 litro ou 1000 mililitros. Eu colei esse vasinho de iogurte, que ele tem tanto de mililitro. Então, vocês vão explicar assim pra Pro quando fizer o videozinho, tá bom? Só isso. Vai fazendo, já vai guardando as embalagens, separando, né? Pra fazer o trabalho direitinho aí. E na sexta-feira, manda pra Pro, tá? Pode mandar pelo WhatsApp mesmo os vídeos, viu, mamães? Porque a gente teve alguns probleminhas aí na postagem dos vídeos da Páscoa. Algumas mamães não conseguiram, também a Pro não conseguiu. De algumas mamães que pediu pra Pro, eu também não consegui. Então, pode mandar pra Pro mesmo, tá? Pelo WhatsApp, que aí a Pro já olha, já dou retorno pra vocês. Não tem problema não, tá certo? Pode mandar. E tem também hoje, na atividade aí de hoje, como a Pro disse ontem, a gente, né, iria começar a fazer algumas atividades de trabalhinhos, algumas atividades diferentes, pode ser escrita, pode ser confeccionadas para nota da prova. Já que a gente não está no colégio, não temos como fazer as provinhas lá, a gente vai fazer alguns trabalhos, tá certo? E a prova vai contar com a compreensão de vocês, a ajuda de vocês, sem estar reclamando, né? Porque tá fazendo mais algumas coisas essa semana, vai ter um pouquinho mais de trabalhos, tá? Mas aí depois a gente também vai dar uma descansadinha. A prova vai diminuindo, mas é por conta das notas das provinhas que a gente vai precisar fazer também, tá certo? Mas também não vai ser nada muito puxado, não. Quando tiver um trabalhinho maior, como esse de confeccionar o cartaz, por exemplo, que vocês vão precisar separar as embalagens, né? Mamãe vai organizar qual papel que vai usar. Então, a gente deu alguns dias, tá? Para ir fazendo com mais tranquilidade. Mas nesse decorrer dos outros dias, que vocês vão chegar até sexta-feira, né? Hoje é terça, então hoje tem um trabalhinho aí no slide que é para nota de português, é uma das notas de português. Por exemplo, português a gente vai fazer 2 trabalhos, tá? Valendo 2 notinhas que a gente vai juntar para fechar os 8 e mais 2, que é o qualitativo que vocês têm, e ficar com 10, com a notinha da prova, tá certo? Então, hoje tem um trabalhinho já aí para vocês fazerem no caderno, que é bem tranquilo, mas a Pro também vai pedir às mamães uma ajuda, que é no sentido, como é um trabalho avaliativo, né, que vocês iriam estar fazendo com a Pro na sala, a Pro iria estar observando como está o aprendizado de vocês, o que vocês já conseguem fazer sozinhos ou não, se estão tranquilos, se estão aprendendo, se estão com dúvida. A Pro não vai poder fazer isso, porque a Pro não vai estar com vocês presente. Quem vai estar é a mamãe e o papai, né? Ou quem acompanha vocês aí em casa, ou a irmã mais velha, quem for, né? Ou a vovó. Mas o que é que a Pro gostaria que vocês fizessem? Ajudassem nessas tarefinhas de forma diferente os nossos pequenos, tá? Deixando que eles construam a tarefinha. Eu gostaria, até se possível, que vocês filmassem ele fazendo essas atividades para Pro ver se eles conseguiram mesmo, tiveram dificuldade ou não, ver se acertaram fazer com tranquilidade,
né? Eu gostaria. E que vocês não dessem resposta. Deixa que eles façam sozinhos. Mesmo que eles errem alguma coisa, não tem problema. O problema, o objetivo, na verdade, é que a gente perceba onde eles estão, né? Já conseguindo fazer as atividades com tranquilidade. E o que eles ainda sentem dificuldade para a gente pegar mais ali naquele ponto que está com mais dificuldade, reforçar mais, para ajudar eles dessa forma. E não com o objetivo de dar resposta, né? E eles ficarem ainda com dificuldade. Então, o objetivo não é esse. Então, eu gostaria, se possível, que vocês fizessem dessa forma, tá certo? Mamãe, papai, vovó, a irmã que ajuda. Se possível, deixa que eles façam, né? Só eu digo assim, na hora de construir a tarefinha de dar a resposta, que eles façam sozinhos, pra gente analisar de verdade como é que eles estão aí no desenvolvimento. Então, a tarefinha do caderno é assim, né, de português. A Pro colocou assim no slide, ó. Vocês vão ver assim, lá, tá? Mas não vai ser esse que vocês vão recortar para colar no caderno. A Pro fez aqui para vocês verem como vão organizar no caderno, tá bom? Aí vem aqui o cabeçalho, como sempre, né? O nome, atividade avaliativa de português. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão recortar, ó, a Pro colocou no slide, tá vendo? Que é essa mesma daqui, tem essa, tá vendo? Vai ser duas partes dessa, que são com figuras diferentes, tá? Aqui tem a boneca, pipoca, tucano e jacaré, tá? Que é igual a esse aqui que vocês mamãe vai imprimir, tá? Do slide, pra vocês recortarem aqui o quadradinho, ó. Esse quadrado todo, vai recortar o quadrado todo pra colar no caderno, pra arrumar assim, ó. Como a Pro fez aqui, tá vendo? Só que vai ter 2 quadradinhos, são 2 desse, tá? Observem aí, ó. Esse, tá vendo? É boneca, pipoca, tucano e jacaré. E esse é outras figuras diferentes, tá vendo? Macaco, sapato, cavalo e fivela, tá? Que não é cinto, tá mostrando a fivela do cinto. E em outra página, também que mamãe vai imprimir, ó, tem as sílabas, tá vendo? As sílabas que formam o nome de cada figura, que vocês vão arrumar aqui nos quadrinhos, ó, por sílaba. Aqui é o que tem? Macaco, então vai ser como macaco. Cada quadrinho vai colar uma sílaba, tá? Que vai pegar. Aí, o que é que a Pro gostaria que as mamães fizessem, o papai, quem for ajudar, corta os quadradinhos, aí vocês vai cortar todos esses quadradinhos, tá vendo? Corta os quadradinhos. Depois que cortar os quadradinhos, deixa aleatório. Mistura, para que eles procurem, pra gente perceber, né? Ficar observando se eles já conseguem identificar qual é a sílaba para formar cada palavra, né? Cada nome da figura. Se eles vão conseguir achar sozinhos o ma, o ca e o có. Deixa eles procurarem. Então, eu gostaria, tá? Cortem direitinho as sílabas e deixem assim misturadinhos para que eles procurem e eles depois colem. Pra gente observar direitinho como é que tá aí o aprendizado deles, tá bom? E aí, o que tiver com muita dificuldade, as mamães me passem, por favor, fala como é que tá, pra gente dar seguimento aí a um olhar diferenciado para essas crianças que tiverem aí com essas dificuldades, tá bom? Entenderam direitinho? Essa atividade vai valer 4 pontos e a gente vai fazer uma outra, né? Que a Pro vai organizar, valendo também 4 pontinhos. Aí vai fechar 8 com mais 2 do qualitativo, no total de 10 pontos, para fechar nossa nota da provinha de português. Entenderam? Não tá tranquilo para fazer? Tá facinho, tá? Não tá difícil, não. E do trabalho também, tá? De matemática. Entenderam direitinho como é o trabalho? Se não, se ainda ficou com dúvida, pergunta Pro,
vai aí na sala online, tô aqui à disposição de vocês. Podem perguntar, tirar dúvida, né? Ou pelo WhatsApp, se preferirem, também estou à disposição para tirar as dúvidas direitinho, tá certo? Vamos fazer as provinhas, né? Os trabalhinhos relacionados às provinhas, como a Pro combinou. Se puderem, grava pra Pro, tá? Nossos pequenos fazendo as provinhas aí em casa com vocês, pra Pro observar direitinho. Gostaria muito de ver como é que eles estão aí no desenvolvimento de reconhecimento das letras, das sílabas, pra gente estar ajudando da melhor maneira possível. Tá bom, meus amores? Vamos encerrar nossa aulinha por aqui, tá? Fiquem com Deus. Um ótimo dia pra vocês. Ótimas atividades, façam com capricho, tá? Sempre bonitas letrinhas que a Pro tá amando. E capricha também nos trabalhinhos, tá certo? Capricha nas letrinhas do trabalho, capricha na organização do trabalhinho, tá? Faz lindo e também vamos cumprir os prazos, tá? Dos trabalhos, porque isso é importante, tá? Não é justo a Pro dar a mesma nota de quem faz o trabalhinho no dia, entrega no dia certinho, e de quem demora mais tempo. Quando acontece um imprevisto, que realmente não consegue fazer, a Pro compreende. Mas vamos tentar cumprir sempre as datas, respeitando os outros que também estão cumprindo. Não é verdade? Beijo, tá? E até amanhã. Capricha aí nas atividades direitinho.